Hoje, finalmente, eu vou falar sobre o que acontece na quinta dimensão no mundo espiritual. E também vou te contar sobre planetas habitados por seres de quinta dimensão. Um lugar onde o tempo convencional é outro, onde o corpo não envelhece como aqui na Terra e onde a realidade ela se molda no seu estado de consciência. Ou seja, pensou, materializou imediatamente na sua realidade. Onde os bebês não demoram 9 meses para ser gerado como é aqui na Terra. Enfim, são muitas informações novas que vão expandir sua consciência e te ajudar a ter melhores resultados, porque quanto mais conhecimento, mais poder. E se isso pode parecer hoje ficção científica para você, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar tem base tanto na ciência da física quântica quanto na espiritualidade. Então vai valer muito a pena. Fique até o final. Olá, queridos, eu sou o Matheus Amorim, bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E para você seguir junto com a gente e transformar sua vida através do conhecimento que nós compartilhamos aqui no canal, é muito simples. Basta você apertar aqui no joinha, se inscrever aqui no canal e tocar no sininho para ser avisado quando sair um vídeo novo. Combinado? E antes de nós irmos para o assunto do vídeo, que é a quinta dimensão, eu quero te dar um recado. Em comemoração a 1 ano de aniversário do canal Luz Atômica, nós vamos realizar um seminário online 100% gratuito chamado Saindo da Matrix. Nesse seminário online, eu vou te mostrar como você vai parar de usar o mapa falso da Matrix que mantém 99% da população na escassez e que não deixa você ter resultados, e vou te mostrar como usar o mapa verdadeiro da Matrix que eles não querem que você saiba e que é usado apenas por 1% da população que prosperam e se tornam milionários. Por isso, se você sente que esse seminário é para você, chegou a hora de você virar o jogo na sua vida e usar a Matrix a seu favor. Clica no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição e se inscreve para o nosso seminário gratuito, porque esse conhecimento que eu vou compartilhar com você neste dia vai ser a chave que você procurava para poder abrir todas as portas na sua vida. Então, se você sentir no seu coração, vem participar com a gente do seminário Saindo da Matrix. Combinado? Hoje nós vamos falar da quinta dimensão. E para começar a introduzir a quinta dimensão, que já é um assunto um pouco mais complexo, eu quero começar te falando da terceira e da quarta dimensão. Hoje nós vivemos na terceira dimensão. Nós estamos usando o nosso corpo físico, denso, dificultoso, tem que dar banho nele, tem que dar alimentação. Isso que nós utilizamos é o nosso corpo físico, ele está na terceira dimensão. Nós usamos esse corpo como um veículo de manifestação nesse plano físico da existência, tá? Porém, nós somos seres de quarta dimensão, porque nós somos espíritos que estamos usando um corpo material de terceira dimensão. Sobre esse assunto em detalhes, eu já gravei uma aula completa onde eu explico todos os detalhes da quarta dimensão, que é onde está o plano espiritual, que é onde está o seu espírito antes de encarnar. E também é onde está o seu parente que já faleceu, estão as colônias espirituais. Então, para eu não ter que repetir novamente esse mesmo assunto e alongar muito essa aula, para facilitar para você, eu vou deixar aqui embaixo, no segundo link da descrição, o vídeo onde eu falo apenas sobre a quarta dimensão e o plano espiritual. Tá bem? Não vai lá agora. Depois que acabar esse vídeo, você vai lá e assiste, porque vai complementar o vídeo de hoje sobre a quinta dimensão.
Por enquanto, você fica aqui, tá bem? Porque uma coisa vai complementar a outra, mas não necessariamente precisa estar claro entre ambos os assuntos, tá? Bom, na quinta dimensão, a realidade, ela é regida pela consciência. Tudo é cocriado instantaneamente pelo campo vibracional do ser. É como se cada pensamento, cada emoção fosse uma senha para abrir uma nova parte da realidade para quem já está na quinta dimensão. Aqui na Terra, você pode pensar com clareza, pode sentir com intensidade, mas a coisa só vai se manifestar depois de um determinado período de tempo. Por quê? Porque demora a ser materializado em nossa dimensão. A nossa dimensão, que eu estou aqui gravando esse vídeo para você agora, é a terceira dimensão, onde está o nosso corpo físico. E, portanto, é uma dimensão mais densa. É por isso que você tem que fazer força para levar esse corpo para todo lado, para se locomover. Gasta-se um combustível absurdo para poder deslocar o foguete para cima, porque a gravidade puxa muito fortemente. Mas na quinta dimensão, não existe essa densidade como nós temos aqui. Não existe o tempo de espera entre estou desejando algo e manifestar aquele algo na presente realidade da pessoa. A vibração, ela manifesta imediatamente aquilo que a consciência desejou dentro de si. Já aqui, estando encarnado, utilizando esse corpo físico, terceira dimensão, demora-se um pouco para chegar na terceira dimensão. Mas, inevitavelmente, vai chegar. É isso que se chamou de cocriação, de manifestar uma realidade quântica. É isso. Isso já está mais do que falado por inúmeros espíritos de luz, já falou sobre esse assunto. Cientistas já mostraram como as subpartículas atômicas, elas são ondas e partículas ao mesmo tempo, ou seja, elas se manifestam aqui na terceira dimensão conforme a intenção da nossa consciência. Ok? E isso é interessante porque hoje nós sentimos raiva, inveja, ódio, e muitas vezes nós mandamos o irmãozinho ir plantar batata. Você já xingou alguém? Você já pensou com ódio, com raiva de alguém? Você já mandou alguém ir plantar bananeira? Pois é. Já pensou se nós estivéssemos vivendo numa faixa de frequência de quinta dimensão e vivendo da maneira com que nós somos hoje? Onde tudo ocorre imediatamente à medida que você pensa e sente? Você já imaginou a bagunça que seria? Você xinga a pessoa lá, ela já sente aquilo, como se fosse um voodoo. Sabe o voodoo? Que você pega o bonequinho, espeta lá a agulha? Pois é, aqui demora um pouco para manifestar no corpo físico da pessoa, mas imediatamente, mas inevitavelmente, vai manifestar mais tempo ou menos tempo. Isso é física, tá? A forma como as coisas funcionam. Então, graças à fonte divina, pelo nosso nível de consciência, nós não vivemos numa quinta dimensão constante. Nós não vivemos. Nós podemos acessar em consciência a quinta dimensão, mas nós não vivemos num planeta de quinta dimensão. Nós vivemos num planeta de terceira dimensão. Por isso que a gente tem esse corpo difícil de carregar. E isso é uma bagunça. E é por isso que nós não vivemos num espaço de quinta dimensão. Porque aqui na terceira dimensão, independente das maldades que nós praticamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, vai demorar um pouco para se manifestar no plano físico. Inevitavelmente vai acontecer, mas vai demorar mais do que se fosse na quinta dimensão. Ficou claro até aqui? Hoje, no plano espiritual, tem uma colônia que abriga apenas mestres ascensionados e seres de quinta dimensão. Nessa colônia é onde os espíritos trabalham para a evolução do planeta Terra. Você já ouviu falar na colônia de plano de arte, escultura e ciência? Já leu algum livro do Chico Xavier? Já leu algum outro livro canalizado? Alguém que desdobra já falou sobre esse assunto?
Pois então, essa colônia, ela já vibra na quinta dimensão. E é ela que direciona as provas, as expiações que vão acontecer aqui no planeta Terra. Eles são seres mais evoluídos, mais entendidos e tomam conta, direcionam os fatos que acontecem aqui no planeta Terra. Tanto os que têm legalidade para que aconteça, quanto os que não podem acontecer. Ou você acha que quem está no poder aqui no planeta Terra já não teria destruído tudo com uma bomba, alguma coisinha? Pois é, um ser humano não dá para brincar não. O ego do ser humano, grandioso, medo de sofrer, então faz ele fazer qualquer coisa. Por isso que se tem uma colônia especializada em direcionar a evolução, o crescimento do planeta Terra. Então, no plano espiritual, é composto pela quarta dimensão, mas também há colônias que estão na quinta dimensão. Porque todas as dimensões, elas coexistem ao mesmo tempo. Não há divisão. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter um corpo físico, porém ela pode ser um ser de quinta dimensão consciencial usando o corpo físico. A diferença é que ela vai ser uma pessoa muito acima da média. Ela vai ter uma paranormalidade muito mais avançada, uma mediunidade muito mais aflorada e um entendimento acima do normal comparado com as pessoas comuns, comparado com a massa, comparada com os 99% que mantém a pirâmide funcionando. Por exemplo, o véu do esquecimento que nós temos quando encarnamos. Nós esquecemos do que fomos temporariamente para que nós possamos ter a possibilidade de recomeço, livre do julgamento das condições que nós ocasionamos em outras vidas. Então, por exemplo, o véu do esquecimento. Esse véu em um ser de quinta dimensão que vai encarnar num plano físico, seja no planeta dele que já é de quinta dimensão, mas que pode ter uma terceira dimensão, ou seja, num planeta como o nosso, que simplesmente é de terceira dimensão, não chegamos na quinta dimensão ainda, este ser vai ter um véu do esquecimento parcial. Não vai ser 100% como o nosso. Esses seres, eles são capazes de lembrar de outras vidas, não todas, porque também não vão conseguir ter acesso, né? Mas eles são capazes de lembrar de algumas vidas passadas, são capazes de lembrar de sua origem estelar, de onde ele veio exilado, de onde ele já passou. Ele vai se lembrar dos propósitos que ele já viveu em outras vidas. É uma sensação de continuidade. Não tem mais aquela quebra, aquela fenda entre nascer e morrer. Sofrimento de nascer e o sofrimento de dar tchau à hora de morrer. Para um ser de quinta dimensão, tudo faz parte de uma mesma jornada. Não sei quanto tempo você acompanha meu trabalho, mas teve uma vez que eu comentei aqui que eu, em desdobramento, conversei com um espírito, e era um espírito já mais idoso, e ele estava me dando conselhos, porque eu estava numa fase de decisão de coisas da minha empresa, de coisas da minha vida, e ele virou para mim e disse assim: Mateus, você sabe que a vida é contínua, beleza? Mas o que está impedindo você de tomar decisões baseadas numa vida contínua e não numa vida apenas do agora? Já que as decisões do agora só vão te beneficiar nesse momento. Mas as decisões de uma jornada contínua te beneficiam nessa vida, na outra, no seu espírito em si. Não necessariamente se você vai encarnar ou não, mas o seu espírito é o grande beneficiador quando você toma decisões baseadas na jornada contínua. E que isso, quando eu conversei com ele, explodiu minha mente, fez eu largar alguns projetos, fez eu ir focar mais em outros projetos que gerassem vida, gerassem resultado na vida das pessoas, como gerou na minha, não só na terceira dimensão, mas num contínuo, como o espírito que está sendo beneficiado, não como o corpo físico apenas que está sendo beneficiado. Então, um ser de quinta dimensão, ele já começa a enxergar a jornada como um contínuo, não só decisões de plano material. Por exemplo, existem bilhões e bilhões de outros planetas além da Terra. Né? Isso já está mais do que comprovado pela ciência. Não existe só o nosso sistema solar. Bilhões de galáxias com bilhões de planetas.
Muitos desses planetas, eles são completos de quinta dimensão para cima. E diferente da Terra, eles não funcionam da mesma maneira. Espíritos que encarnam em um planeta já de quinta dimensão são espíritos menos densos, eles são feitos de uma energia plasmática menos densa que a gente. A composição atômica dos átomos desses espíritos são diferentes da nossa composição atômica. Hoje nós temos catalogado uma tabela com mais de 118 tipos de átomos, né? Eu até tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Sempre dou uma estudada, vejo sobre ela. E cada um tem a sua composição química. Em planetas de quinta dimensão também é feito de átomos, mas tem outra composição química. Então, esses espíritos, eles têm a capacidade, como a matéria sendo menos densa, de autocura. Eles eliminam a necessidade de utilizar remédios, necessidade de cirurgias. Aqui você acomete algo no seu corpo, você toma remédio, faz tratamento, para depois de um período de meses ser curado. Lá não, lá é imediato, porque é uma matéria plasmática. Rapidinho se transforma em cura aquela célula e pronto. A longevidade nesses planetas, inclusive, é muito maior. Ela é ajustável pela própria frequência da pessoa. Eu lembro que quando eu estava lá estudando do outro lado, o professor estava dizendo que facilmente as pessoas passam dos 300 anos em planetas de quinta dimensão. Já imaginou você vivendo 300 anos? Mas é sem ser aqueles 300 anos velho, caquético. Não, não é isso. Se aqui no nosso planeta, com 80 anos, a pessoa já está capenguinha, que o corpo está pedindo socorro, lá com 80 anos, é um jovem. Tem como se fosse a minha idade hoje, bem menos de 30 anos. Entende? Eles, em geral, não envelhecem como é aqui na terceira dimensão. Mesmo ser de 300 anos, 300 e poucos anos, se quiserem, não envelhecem. Eles simplesmente escolhem, quando querem partir, largar o corpo e ir embora. Porque eles sentem que já cumpriram o aprendizado material que eles precisavam. Ah, eu precisava ficar velho para entender o que era velhice, as limitações, a sabedoria. Beleza, você envelhece. Ah, não quero não. Permanece jovem, acabou o aprendizado, agradece a todos da família, deixa o corpo, faz uma cerimônia e vai embora para outro corpo, outro planeta, experienciar. A vida contínua. Eu sei que para algumas pessoas é um desafio entender isso, até mesmo acreditar nisso. Não estou pedindo que você acredite, nem nada. Apenas que deixe seu coração aberto para que essa semente germine em você e quem sabe lá no futuro isso faça mais sentido para você. Não precisa ser agora. Mas é assim que funciona. Basta desdobrar e entender como funcionam as coisas, estudando do outro lado e também desse lado. Quantos seres de luz encarnaram para nos mostrar como funcionava a realidade, como a fonte criadora esperava que nós tivéssemos uma conduta melhor perante o nosso irmão, amar o próximo como a nós mesmos? Pois é. Esses planetas, eles são muito mais sutis. São seres evoluídos. Eles não vão ter essa inveja, essa raiva maluca que a gente tem aqui na terceira dimensão. E é por isso que eles têm acesso a mais poder que nós, no momento, não temos. A alimentação desses planetas, inclusive, é uma alimentação opcional. Muitos vivem de prana. Você já deve ter ouvido falar de prana. Tem alguns seres no planeta Terra que se alimentam de prana. Ou pelo menos dizem que se alimentam de prana. De luz solar, energia vital. Algumas tradições esotéricas chamam de Chi, o Chi. Nesses planetas mais evoluídos, eles não comem nenhum tipo de carne, nem alguns tipos de vegetais também não comem, porque eles são seres que já sentem empatia plena com toda forma de vida. Comer um animal, para eles, não faz sentido quando eles sabem que vão sentir a dor do animal como se fosse sua. Está lembrado da onipresença do todo? Você vai
expandindo, crescendo, 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 você vai se tornando onipresente e vai sentindo os desejos, as dores e os amores do seu próximo. Como se fôssemos nós. Porque na verdade somos, mas nós vamos descobrindo isso na medida que nós vamos evoluindo. Então, simplesmente, esses seres se alimentam da própria energia solar, da vibração do todo, puxando do vácuo quântico e energizando quem eles são. Simples assim. Nesses planetas de quinta dimensão, a tecnologia também já é outra. É baseada em energia livre, energia solar, energia vril, táquions, geometria sagrada. Os carros lá são voadores. Eles se movem por levitação magnética ou a própria manipulação do espaço-tempo pela gravidade. Não existe combustíveis fósseis como tem aqui na Terra. Simples. Eles andam em harmonia com o equilíbrio da natureza. Se extrair combustível fóssil danifica a mãe natureza deles, eles não fazem. Ponto final. Por quê? Porque entende que é a casa deles. Quem em sã consciência vai destruir a própria casa? Só os ignorantes dos humanos que fazem uma parafernália dessa. As casas e as cidades, elas são bioconstruídas. Vivas. Vivas. São feitas com plantas, feitas com materiais conscientes. Eu me lembro de uma questão que tem seres nesses planetas que vivem mais dentro da floresta. E eles têm casas que para nós seria um material como se fosse de vidro. Mas não é vidro, porque eles não trabalham mais com vidro. Mas como se fosse de vidro, eles conseguem enxergar tudo que está fora ao redor, tudo na mata, os animais, os lagos, as estrelas, tudo. Mas ninguém do lado de fora consegue enxergar o que tem dentro. Agora você não vai mais esquecer essa visão que eu estou te passando. Ó, expandiu sua consciência. Você está dentro de um ambiente que você enxerga tudo que está fora, mas nada que está fora enxerga o que está dentro. É isso. Esse é um nível de tecnologia que eles já têm. Eles conversam telepaticamente, né? Eles não precisam mais utilizar a comunicação verbal de palavras, de idiomas diferentes. Não, eles já falam telepaticamente, por ondas. Eles têm empatia entre si. Para eles, não existe espaço para manipulação, para mentira, porque todos sentem o outro em tempo real. Se você faz o outro, você faz a si mesmo. Existe identidade, ok? Mas sem separatividade. Cada um é um ponto da rede completa, da rede universal. Essa é a evolução. Quando Jesus encarnou no planeta Terra, ele realmente sentia a dor da mulher que estava sendo apedrejada. Ele sentia a dor daquele leproso. Ele sentia, fisicamente sentia. Por isso ele agia pelo bem coletivo. Nesse tipo de planeta, não há governo autoritário. As sociedades, elas são baseadas em conselhos conscientes, numa sabedoria coletiva. Pega lá 12 espíritos de elevadíssima consciência e entre si decidem o que a população coletiva quer para o bem do planeta. Simples. E o dinheiro? Não tem dinheiro. Lá eles não vivem num país capitalista, nem socialista, nada disso. Não tem esses sistemas. Lá tudo funciona na abundância natural, na troca energética, na troca de serviços. As necessidades são todas atendidas conforme a frequência e o merecimento vibracional de cada um. Então, se um quer viver numa mansão com X quartos, ok. Um quer viver num casebrinho, ok. Todos têm acesso a tudo, saúde, comida, tudo. Não tem deficiência. É engraçado porque eu já ouvi de um espírito amigo, um Exu que trabalha na quarta dimensão, e quando ele passou a trabalhar para a luz,
Ele queria ter a sua cidadela, mas ele não tinha energia suficiente para plasmar uma cidadela para ele. O que é a cidadela? É uma microcidade onde você vai proteger pessoas, cuidar de pessoas, amparar pessoas. Então foi um ser de luz de sexta dimensão e co-criou para ele a cidadela dele. Plasmou a cidadela para ele. Ponto! Esse ser de luz de sexta dimensão, ele nem precisa, ele é o todo. Já não reside mais em um planeta só. É vum, vum, e vai ajudando e vai fazendo. Acho que eu subi um pouco o degrau aí na sexta, né? Falando da sexta dimensão, mas só para você ter uma noção de como isso funciona. O ser cria, co-criadores conscientes. A gestação, que eu comecei essa aula falando disso, a gestação desses planetas, elas são feitas de forma quântica. É uma criação quântica. Você plasma um campo de luz, os pais, ok? Plasmam um campo de luz, ou seja, eles criam um campo de energia e o bebê se materializa dentro desse campo de energia e começa a ser gerado. E em pouco tempo, ele já vai se transformando rapidamente. E geralmente, a gestação num planeta de quinta dimensão leva 3 meses, 4 meses no máximo. A criança nasce sem trauma, sem choro, a criança que já nasce chorando, né? Sem cortes, porque não tem que cortar nenhum cordão umbilical, como tem aqui no planeta Terra. Eles nascem num ambiente seguro, num ambiente amoroso, porque só plasma filho quem quer ter filho, quem vai cuidar de filho. São crianças que já nascem com uma elevação vibracional muito maior e com o véu do esquecimento, conforme eu te disse, parcial. Isso significa que eles conseguem lembrar de vidas passadas. As crianças, elas já vêm com uma alta consciência, habilidades psíquicas, memórias ativas, não inativas como a gente. A educação nesse planeta, ela é voltada para o desenvolvimento da alma do espírito, para a criatividade do espírito, para a expansão do ser. Enfim, gente, eu poderia ficar aqui horas falando sobre as diferenças de um planeta que já está na quinta dimensão em comparação com um planeta como o nosso que ainda está na terceira dimensão. Simples, há muita informação. Talvez você possa se perguntar: ah, Mateus, mas isso não é coisa da sua cabeça? Isso tudo não é só espiritualidade? Onde que entra a ciência nisso tudo? Vamos lá. A terceira dimensão, o que ela é? Ela é altura, largura e profundidade. A quarta dimensão são altura, largura e profundidade, mas com o tempo. E a quinta dimensão? A quinta dimensão é tudo isso, mais a leitura das possibilidades quânticas do passado e do futuro. Simples. No meu íntimo, eu às vezes sinto que a quinta dimensão é onde acontece tudo da mecânica quântica. Onde as coisas manifestam imediatamente e ele vai se densificando até chegar na terceira dimensão. A onda primordial, ela tem um avanço incrível na quinta dimensão. Acho que a quinta dimensão, ela é o antes e depois de um espírito altamente evoluído e unificado com a fonte. Até porque depois que você passa da quinta dimensão, você não tem necessidade nenhuma mais de usar corpo físico, de encarnar, nada, isso já era. Sétima dimensão, sexta, você já começa a ser um co-criador gigantesco. Então, você, na sétima para oitava, você já é um pré-posto do Cristo. Você dá forma a planetas. Por isso, que você cai a ficha, que é por isso que nós temos trilhões de planetas, bilhões de estrelas, muita coisa. Impronunciável na língua inglesa, portuguesa, qualquer outra língua. De infinitos aglomerados de galáxias. Nós somos formiguinhas
perto de tudo que tem. Será por que isso acontece? Porque tem seres altamente evoluídos nesse momento co-criando novas coisas. Em nome do todo, experienciando, sendo criativo, se expandindo. Eu sei que esse conceito ele não é tão fácil de entender, mas a nossa ciência ela já está avançando. Já é real nas teorias avançadas da física. A quinta dimensão ela é proposta por teorias como a teoria das cordas, a teoria M e a teoria do Kaluza-Klein. Pode pesquisar isso que eu estou te falando. Todas elas propõem a existência de dimensões além da nossa. Porque matematicamente é comprovado, é plausível que exista outras dimensões, mesmo que os nossos olhos físicos não enxerguem. E quando a gente começa a acoplar espiritualidade com ciência, as coisas começam a fazer total sentido e fica avançado no tempo. Um ser da quinta dimensão, teoricamente, ele poderia se mover em diferentes futuros e passados possíveis de uma mesma encarnação, de uma mesma vida, como se ele visse antes as ramificações do tempo ao mesmo tempo. E é aqui que está a ponte com a espiritualidade. Fica muito claro aqui. Essa capacidade é muito parecida com o que nós chamamos de clarividência, de percepção multidimensional. Portanto, um ser da quinta dimensão é um ser que se expandiu muito, ganhou muito conhecimento, muita complexidade, cresceu. A quinta dimensão, ela não é um local onde você pisa, onde você vai. Ela já existe, ela já está, ela é ao nosso redor, em nós. Ela se manifesta quando a consciência se eleva, quando nós saímos do medo e entramos na vibração do amor, da cooperação, da criação consciente. Não se trata de fugir da Terra, mas de transformar a Terra por dentro. A quinta dimensão pode ser um local? Sim, se você considerar que um planeta de quinta dimensão seja um local. Vamos supor o planeta Amorim, tá? Então você tem o planeta Amorim. Esse planeta Amorim ele é de quinta dimensão. Então você pode falar, o planeta Amorim é um local da quinta dimensão. Ok, mas o planeta Terra também é um local da quinta dimensão. Agora, aqueles que têm acesso, eis a questão. Ou seja, existem planetas que já estão na faixa vibratória de quinta dimensão, vibrando, ressonante, ondas. E existem pessoas aqui em nosso planeta Terra que já vivem na frequência vibratória da quinta dimensão também. Todas as dimensões são uma perante o universo. E a chave para acessar é elevar a própria frequência vibratória. A quinta dimensão ela não é um privilégio de poucos. Não é assim que funciona. Ela é um estado de consciência disponível a qualquer ser que esteja disposto a se transformar por dentro. Não se trata de esperar por uma mudança externa, mas de alinhar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas atitudes é uma vibração mais elevada. O que você sente, o que você pensa, o que você acredita, tudo isso molda o mundo ao seu redor. E quanto mais você vive com amor, com compaixão, com presença, com responsabilidade energética, eletromagnetismo, mais você sintoniza com essa realidade sutil. É um caminho de escolha consciente. Nada é por acaso. E talvez essa seja a grande mensagem de tudo isso. A quinta dimensão já está aqui. Ela vibra numa faixa de frequência diferente. Está na música, que nos inspira. Está na arte, que nos emociona. Está no silêncio, que cura. Está no conhecimento, que transforma. Está na intuição, que nos guia. Ela se manifesta cada vez que você
age como se fosse aquilo que você deseja ser. Quando você age com empatia, cooperação, em vez de competição. Quando você confia, crê e se abre para uma nova forma de viver. Nesse estado, a prosperidade que eu tanto falo não é uma busca mais externa, mas ela é um reflexo natural de quem você se torna. A abundância flui com leveza, sem peso. Leveza, porque tudo está em harmonia, ressonância atômica. A espiritualidade e a ciência estão se encontrando e a ponte entre elas é você. Sua vibração é o seu endereço no universo. E agora que você sabe de tudo isso, como você vai escolher vibrar? Você quer viver num estado vibratório de terceira dimensão ou de quinta dimensão? O que você escolhe? E para te ajudar com isso, em comemoração ao aniversário de 1 ano do nosso trabalho aqui no canal Luz Atômica, nós vamos realizar um seminário gratuito chamado Saindo da Matrix. Nesse seminário online, que é de graça, eu vou te mostrar como você vai parar de usar o mapa falso da Matrix, que mantém 99% da população na escassez, no sofrimento, na miséria, no looping de deve, paga, sobra nada no fim do mês, na pindaíba, na separatividade. Vou te ensinar como sair desse mapa falso que a Matrix implementou nas pessoas e vou te mostrar como usar o mapa verdadeiro da Matrix, que eles não querem que você saiba e que é usado apenas pelos 1% da população que prosperam, que tem acesso a níveis de conhecimento como esse que eu estou compartilhando com você. E é o mesmo 1% de pessoas que se tornam milionárias. Então, se você está cansado de acordar todos os dias, preso na realidade que você não gosta, sente que está condenado pelo karma a viver sempre no mesmo ciclo de escassez e percebe que dentro de você o tempo está passando rápido demais e você ainda não conquistou a vida que você realmente merece, essa é a hora de você virar o jogo e conquistar seus sonhos e abençoar sua família. Porque você não foi feito para viver na escassez, no sofrimento e na incerteza do dia seguinte. Isso foi o que os programadores da Matrix fizeram você acreditar. E é por isso que nós continuamos aqui trabalhando, libertando mentes, aumentando a vibração, quebrando as correntes. Então, nesse seminário online, eu vou te mostrar como sair do mapa falso da Matrix que você está seguindo hoje e como começar a usar o mapa verdadeiro da Matrix para finalmente co-criar a realidade que você merece e transformar sua vida. Por isso, se você sente que é para você e que chegou a hora da sua mudança de vida, é muito simples. Clica agora no link que eu estou deixando aqui na descrição e se inscreva nesse seminário, é gratuito, tá? Para você poder aprender como usar o mapa verdadeiro da Matrix que eles esconderam de você. Porque esse conhecimento que eu vou te passar, ele pode ser a chave que você precisa para poder abrir todas as portas na sua vida. Portanto, se inscreva pelo nosso site aqui abaixo. Depois de você se inscrever, clica no botãozinho, entra no nosso grupo do WhatsApp, por onde você vai ser informado sobre todos os acontecimentos do evento online. Você pode assistir de qualquer lugar do Brasil, através do seu celular. Desde já, eu agradeço por você acompanhar nosso trabalho ao longo desses 1 ano de canal Luz Atômica e agradeço por sermos nós, porque você não está sozinho e nós seguimos juntos nessa jornada.